Então, Gabriel, é surpreendente o quanto a prática musical ela pode favorecer positivamente o nosso corpo. Tem estudos científicos, por exemplo, que eles mostram que você estudar algum instrumento, você melhora a refinação dos movimentos, né, de alguns músculos, de partes específicas do corpo, e você começa a executar esses movimentos com mais precisão. Isso ajuda tanto em atividades musicais, como também ajuda em práticas do dia a dia, como, por exemplo, escrever à mão, como, por exemplo, você digitar o computador, você realizar também alguns esportes em que tem movimentos relacionados, né? Então, ele tem diversos benefícios você fazer o estudo da música, tanto em diversas partes, como eu já falei no começo, como também nessa questão motora. Uma outra coisa interessante é que se você, por exemplo, estudar um instrumento de sopro, como, por exemplo, saxofone, você estudar flauta doce, né, flauta transversa, clarinete, você cantar, todos esses atos, eles se usam muito da respiração, né? Então, você fazendo esse tipo de atividade, estudando instrumento de sopro e também cantando, você aumenta a sua capacidade pulmonar. Tem um estudo interessante a respeito disso. A Universidade de Montreal, ela fez um estudo com relação a quem cantava, com quem tocava instrumento de sopro, e eles chegaram à conclusão de que quem pratica essas atividades regularmente aumenta, em média, 20% a capacidade pulmonar. Isso aí, se você praticar... É muito, verdade. Você praticar mais isso, você pode ainda estender essa porcentagem. E, como eu citei, é interessante porque isso ajuda em algumas outras atividades do dia a dia. Por exemplo, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma corrida e você vai ter mais oxigênio porque você naturalmente já está adaptado àquilo, já está treinado a isso, né? Então, esse é um exemplo de algumas práticas no meio da música, você estudando a música, você cantando, você tocando instrumento de sopro. Isso vai lhe beneficiar em outros aspectos da vida. E esse tipo de benefício, ele não só ajuda os profissionais da música, ajuda também pessoas de todos os níveis. Tem também a questão das crianças que começam a aprender música. Começam a desenvolver também melhor equilíbrio, né, a capacidade motora. Por exemplo, um estudo que ele foi divulgado pela Neuroscience mostrou que os músicos têm maior capacidade de integrar informações sensoriais e motoras. Ou seja, eles conseguem processar mais rápido as informações e também com maior precisão. Uma coisa interessante também que os idosos que tocam instrumentos musicais praticam a música no dia a dia, pelo fato de também ser uma atividade bem corporal, os idosos eles têm mais dificuldade, inclusive, de sofrer com quedas, porque é uma coisa muito relacionada ao corpo, então cria essa consciência corporal. Um outro exemplo interessante é que a revista Brain Cognition, que é uma revista americana de estudos científicos, ela conseguiu perceber que crianças que fazem estudo da música, elas conseguem ter essa coordenação, por exemplo, melhor nas mãos e também observar, desenvolver mais a atenção. Então, independente da idade, existem muitas vantagens em fazer esse estudo musical. Com certeza. Um outro exemplo, aqui tem o estudo da Universidade de Nova York, que mostra que as crianças que estudam música, elas têm menor risco de desenvolver problemas de coluna, de postura. Né? Porque, assim, é interessante, quando a gente estuda algum instrumento, você toca piano, né? Eu também, no cantar, no tocar flauta, é um dos meus instrumentos também, a gente tem que focar nessa postura, né? Que é a forma certa de estar para se tocar o instrumento, para se cantar. Né? E no isso caso aí do canto, isso interfere até em como vai sair o som, né? Exatamente, isso interfere com como você se movimenta, como você se posiciona. Isso vai ter interferência direta no seu som, né? Porque, por exemplo, se você for cantar curvado, né, você já está pressionando assim os órgãos, né? Se você for cantar também, por exemplo, de pernas cruzadas, isso você vai estar ali pressionando a musculatura, né? Então, isso vai interferir tanto no corpo como também na qualidade do som. E as pessoas que elas tendem a estudar música, elas têm essa maior consciência corporal e, além disso, tem esse benefício, né, que é manter a postura, né, você não ficar ereto, você não ficar muito curvo. Então, para além do estudo musical, ali nessa parte da postura, a música traz esses benefícios para o dia a dia, para a vida mesmo. Para além disso, tem o estudo da Universidade de Tóquio, no Japão, que eles descobriram que você tocar um instrumento e cantar, você exercita uma série de musculaturas e fortalece elas, né? Então, para a questão da saúde, isso é bem importante, né? No fato de você cantar, tocar, você vai ter a musculatura que está envolvida com aquela prática mais fortalecida. E é interessante que no começo, quando a gente tem pouca experiência, eu mesmo, quando comecei a tocar instrumento de sopro, comecei a cantar, uma das experiências que eu tive é que nos primeiros dias que eu comecei a praticar, uma coisa que acontecia muito comigo era de eu ficar tonto, né? Que ali era a questão da administração do ar mesmo. Sim, sim. Né? É bem comum para quem está começando, todo mundo que já começou acho que já sentiu isso. Principalmente na hora que vai fazer notas longas, né? Quando você vai cantar ou vai tocar notas longas, você
tem aquela tontura. E você até estranha, né? Tem pessoas que nunca passaram por isso, sem antes fazer a prática, né? Fazer o exercício e começar a cantar. Mas com o tempo isso vai passando, né? A gente que vai praticando tem essa experiência e percebe isso. Engraçado que o próprio exercício ele vai regulando você, né? Porque se você vai tocar, por exemplo, o piano e você tá com a mão ou a postura errada, você vai sentir aquela dor. Mais do que você estando com a mão e a postura certa. E assim, com o próprio estudo, você vai melhorando sua capacidade respiratória e avançando. Uma coisa interessante para se pontuar também é que a música, ela contribui para o alívio do estresse, né? E ela tem uma capacidade especial de mudar o estado de espírito da gente, né? Verdade. A gente pode ver que na própria história da música, por exemplo, se você vai lá para os gregos, você encontra que havia vários tipos de modos, eles representavam vários etos, né? E vários sentimentos e estados do cotidiano, né? Então um modo era para quando você estivesse de um jeito, outro modo para quando você estivesse em tal lugar de outro jeito, eles tinham um modo específico para batalha, para guerra e etc. Então você vê que a música ela tem uma capacidade muito forte de mudar o nosso estado de espírito, principalmente para melhor. Sem dúvida, só para citar um exemplo, você citou o exemplo aí da Grécia Antiga, né, que tem os modos gregos. É interessante a gente lembrar também porque existem alguns personagens históricos interessantes que eles faziam esse uso da música para melhorar esse estado de espírito. A música por muito tempo ela é considerada ainda até hoje como terapêutica. Hipócrates, que ele era um filósofo e também um médico estudioso na medicina, interessante como você falou, ele chegava a receitar alguns tipos de música específica para provocar mais bem-estar, para provocar cura. Então, desde a antiguidade a gente vê esse tipo de relação. Exatamente. Tem aquela história bíblica também que o rei Saul, o rei ali de Israel, ele estava sendo afligido, né? Ele estava com um espírito de perturbação, passando por uma situação muito complicada e difícil. E ele tem o Davi, né? O grande personagem Davi também bíblico, que ele se dirigiu até os aposentos do rei e ele tocava a harpa. E esse toque da harpa, a Bíblia fala, né, que ela afastava esse mau espírito, que o rei ele sentia melhor. Então a gente vê em exemplos em diferentes culturas, né, de diferentes fontes, de que a música tem esse benefício de fazer um bem para a alma, de acalmar o espírito, de acalmar os ânimos, de trazer essa sensação de bem-estar. E com relação a benefícios psicológicos também, que é interessante que a música pode trazer, existem evidências, por exemplo, que no Egito Antigo se utilizava a música para combater alguns males, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Que como a música ela muda esse estado de espírito da pessoa, ela pode colocar você de um estado ali de dificuldade, de problemas, e trazer um ânimo, uma alegria, outro estado de espírito. Se a gente for ver em outra cultura também, como, por exemplo, na Índia, a música está muito ligada sempre aos ritos, né, em todas as culturas. No yoga, né, que é aquela prática de meditação e também de crescimento interior que existe na Índia, está profundamente ligada à música. Tem uma prática lá que é chamada de raga, né? Esse raga é um sistema de música indiano que tem o objetivo de promover a meditação e a cura. Então, você vê em várias vertentes, em vários locais do planeta, pessoas sempre conectando a música com esse bem-estar.